revelado. A inspiração oculta do granjeiro solitário, que transcendeu uma lesão em 30 dias. A vida de Luizinho virou de cabeça para baixo em um dia fatídico. Um grito seco cortou o ar da pequena propriedade em Minas Gerais, quando a máquina agrícola, um trator que ele tanto amava, virou-se e o fez desabar no chão. A dor que percorreu sua perna foi como um raio, e um pavor se alojou em seu peito ao perceber que a lesão era grave. A terra, que sempre fora sua aliada, agora parecia ameaçar seu futuro. A fazenda, o legado de seus pais, a união e o amor familiar, tudo estava em risco. Por dias, Luizinho se viu preso em um quarto, ouvindo o riso da vizinhança lá fora enquanto a solidão o consumia. A dor física era intensa, mas a dor da incerteza sobre o futuro era ainda mais profunda. Mas em meio a essa tempestade interna surgiu um farol. Seu avô, um homem forte e sábio, começou a visitar Luizinho diariamente. Com ele, chegavam histórias de superação, de momentos em que a vida tentava derrubá-lo. Ninguém tem tudo fácil, dizia o velho, com olhos que carregavam a sabedoria de quem já havia enfrentado batalhas. Essas conversas reanimaram Luizinho, mostrando que ele não estava sozinho. A vida sempre tinha seu jeito de ensinar, e ele precisava encontrar sua força. Enquanto revivia essas memórias, ele se deparou com um violão velho, esquecido num canto empoeirado da casa. Era um presente de infância, mas Luizinho nunca havia dado atenção. Com as mãos trêmulas, ele pegou o instrumento e, guiado pela dor e pelas lembranças, começou a tocar. O som, no início desafinado, logo se transformou em uma melodia suave que parecia ecoar sua alma. Ele começou a compor canções, e a cada nota, mais sentia que suas vozes internas se acalmavam. Era a música que contava sua dor, sua esperança e seu amor por aquele pedaço de terra. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A música foi sua transformação. Um jovem sonhador da vizinhança notou suas letras e decidiu guiá-lo. No entanto, a estrada para o sucesso foi cheia de preconceitos. Produtores viam Luizinho apenas como um granjeiro, alguém que não sabia dar muita coisa. A rejeição o feriu, mas a força de sua família irradiava dentro dele, fazendo-o seguir em frente. Durante uma festa rural, Luizinho decidiu se apresentar. Naquele momento, o coração pulsou forte. A música começou a tocar, e enquanto as notas dançavam no ar, ele sentiu que não estava sozinho. Aquela comunidade que sempre esteve ali compartilhou suas dores e alegrias. Agora, um novo desafio o aguardava. O festival de música rural se aproximava. Luizinho sabia que tinha que se inscrever. A pressão era intensa. Em seu coração, a dúvida batia como um tambor. Será que conseguiria o respeito de quem sempre duvidou dele? Com a energia da comunidade reverberando em sua mente, Luizinho se preparava para um momento que poderia mudar sua vida. A pergunta ecoava em seu ser. Sua música e o amor pela família seriam suficientes para transformar tudo? Luizinho olhava pela janela do seu quarto, as folhas das árvores balançando ao ritmo do vento. O céu estava tingido de um laranja vibrante que anunciava o fim do dia. Sentia os ecoares da festa na memória, quando subiu ao palco, e por um instante, uma onda de calor e acolhimento tomou conta de seu ser. A energia da comunidade ainda pulsava dentro dele, mas agora, uma sombra de incerteza pairava no ar. Será que fui bom o suficiente? Esse pensamento martelava em sua mente. Ele se lembrava dos sorrisos e aplausos, mas a insegurança tentava arruinar aqueles momentos. As pessoas estavam lá por ele, sim, mas o que diriam na próxima semana? E na próxima? A ideia do festival se aproximava como uma tempestade, e a pequena esperança que brotara dentro dele começava a se debilitar. Naquela noite, enquanto a casa começava a silenciar, Luizinho pegou o violão novamente. Sua mente se enchia de letras, notas e batidas. Ele precisava canalizar a ansiedade, a pressão e a esperança que sentia. A música fluía, e a cada acorde, mais ele se conectava com seu verdadeiro eu.
As dores que vivencia ressoavam através de suas canções e, de repente, a solidão que há dias o acompanhava começava a dissipar. Seus dedos deslizavam pelas cordas, criando harmonias que pareciam dançar no ar. Havia uma história em cada nota, uma luta em cada palavra. Luizinho lembrava das conversas com seu avô, das lições que havia aprendido sobre a resiliência e a força da fé. É como arar a terra, seu avô diria. Às vezes temos que cavar fundo para encontrar a colheita. E foi assim que ele entendeu. A música era sua forma de arar, sua maneira de cultivar o que havia dentro dele. As semanas passaram e a expectativa do festival crescia. Luizinho trabalhou incansavelmente em sua apresentação, ensaiando implacavelmente, mesmo quando a dor na perna lhe lembrava da fragilidade de sua condição. Ele não parou. Cada batida na perna era um lembrete de que ele estava vivo, que a vida pulsava dentro dele com uma intensidade arrebatadora. Na véspera do festival, a comunidade se reuniu para um último ensaio. Todo mundo se alinhou, e Luizinho sentiu o peso da expectativa. Aqueles olhares, aqueles ombros amigos, tudo isso era um lembrete do porquê ele estava lutando. Ele respirou fundo, a sensação de que o mundo estava em suas mãos. Naquela noite, enquanto se preparava para se inscrever oficialmente, Luizinho avistou uma figura familiar na multidão. Era Olívia, a jovem da vizinhança que tinha lhe mostrado apoio desde o início. Ela fazia sinal com a mão, encorajando-o com um sorriso genuíno. Aquela visão fez seu coração acelerar e um novo otimismo brotar. Mas enquanto caminhava em direção à tenda de inscrição, a realidade da competição o atingiu com força. Ele viu músicos talentosos, rostos conhecidos e novos. A dúvida atacou novamente, feroz e implacável. E se meu medo me paralisar na hora H? A pergunta se formou soturna em sua cabeça. Ele hesitou, prestes a dar um passo para trás, quando a lembrança de seu avô murmurou em sua mente. Coragem a enfrentar o que tememos. Inspirando profundamente, Luizinho fechou os olhos por um momento, sentindo a força da música que vibrava dentro dele. Ele estava prestes a dar um passo importante, algo que não apenas mudaria sua vida, mas poderia inspirar outros ao seu redor. A voz chamava-o, um impulso quase primitivo. Vamos, Luizinho! O que você vai fazer? Assim, em um movimento decidido, avançou em direção à mesa de inscrição, um novo propósito ardendo em seu peito. Mas, no fundo, um pensamento o assombrava. E se nada disso for suficiente para vencer? O festival estava prestes a começar, e a pergunta se tornou um eco ensurdecedor em sua mente. Ele estava realmente preparado para enfrentar essa sua maior batalha? Luizinho respirou fundo, tentando controlar a tempestade que se formava em seu peito. A mesa de inscrição estava mais próxima do que ele poderia imaginar, como um portal para um futuro que poderia ser repleto de sonhos ou de frustrações. Ele olhou ao redor. A energia da multidão parecia pulsar como uma onda, e a cada bateria de aplausos, seu coração discordava entre a esperança e o medo. Sentou-se em um banco próximo por um instante, tentando reunir seus pensamentos. As vozes dos outros músicos soavam vibrantes e cheias de confiança. Ele pensou em como amava a música, como ela o fazia sentir, mas a insegurança voltava como um mau pressentimento. Pensou em como sempre havia sido o garoto tímido da escola, aquele que se escondia atrás de violões e não em frente ao público. E se eu falhar? E se eu não conseguir transmitir o que está dentro de mim? Essas questões ecoavam como uma música desafinada em sua mente, cortando qualquer vestígio de coragem que começara a crescer. De repente, um rosto conhecido se iluminou diante dele. Era seu avô, sorrindo de maneira calorosa, como sempre fazia quando o encorajava. Luizinho fechou os olhos e, por um instante, sentiu o abraço apertado do velho. A sensação calorosa o conduziu a uma lembrança, quando seu avô o ensinou a tocar pela primeira vez, dizendo que a música era a alma de uma pessoa, aquilo que não podia ser dito em palavras. Você é mais forte do que imagina, Luizinho. A voz do avô ecoava em sua mente como um mantra. Com esse pensamento, Luizinho finalmente se levantou. A música pulsava dentro dele, pedindo para ser libertada. Ele caminhou até a mesa de inscrição, apenas um passo após o outro, como se cada movimento fosse um balé entre sua antiga insegurança e uma nova determinação. A moça por trás da mesa olhou para ele com um leve sorriso. Você vai fazer uma apresentação hoje? Perguntou, e Luizinho simplesmente assentiu, palavras faltando em meio a toda a adrenalina. Nome? Luizinho. Enquanto ela anotava, sua mente borbulhava.
Ele ainda não sabia como iria tocar, o que diria, como encararia a plateia. E se tudo isso não for o que esperavam de mim? Pensou novamente, mas essa dúvida não o paralisou. Ao contrário, era como se cada pergunta incerta estivesse moldando a força que ele estava prestes a mostrar. Ao sair da tenda, Luizinho avistou Olivia novamente. Ela estava cercada por amigos, todos esperando com expectativa. O olhar dela fixou-se nele, e ao perceber isso, deu um passo em sua direção. Estou tão ansiosa para ouvir você tocar. Você vai arrasar, Luizinho! Suas palavras eram como um sopro de ar fresco, renovando a esperança dentro dele. Obrigada, Olivia, ele murmurou, sentindo seu coração disparar com aquele apoio. A presença dela era um lembrete de que ele não estava sozinho. A comunidade estava ali, em peso, para lutar ao seu lado. A música chamava Luizinho e ele sabia que era sua vez. Caminhou em direção ao palco, cada passo determinado. O calor dos holofotes ganhou vida, iluminando sua figura magra e insegura. Quando chegou ao centro do palco, olhou para a plateia. Viu os rostos conhecidos, os amigos, os vizinhos, e a uma distância, lá estava seu avô, o sorriso acolhedor. Ele pegou o violão, os dedos tremendo levemente sobre as cordas. Inspirou profundamente, e naquele momento soube, enfrentaria essa batalha não apenas por si, mas por todos aqueles que acreditaram nele. Como uma onda, a segurança começou a tomar conta dele. Mas antes que pudesse tocar, uma dúvida atravessou sua mente como um raio. E se eu não conseguir superar os outros competidores? E se a música não for o suficiente? Mas quando estava prestes a abrir a boca e deixar tudo isso escapar, o murmúrio de sua avó ecoou mais forte. Coragem é enfrentar o que tememos. Com um último olhar para a plateia, Luizinho se preparou para tocar. O que aconteceria em seguida poderia mudar não só seu destino, mas também afetar todos que estavam ali. A luz da expectativa seria forte o bastante para guiá-lo? E então, a música começou a fluir. As notas começaram a ecoar pelo espaço, suaves como o amanhecer. Luizinho sentiu cada acorde vibrar em seu corpo, como se o violão estivesse pulsando junto ao seu coração. Era como se a música fosse um amigo, totalmente compreensivo, que o abraçava e o envolvia em sua melodia. A insegurança se dissipou com os primeiros acordes, embora uma leve ansiedade ainda insistisse em permanecer como um eco distante. Ele decidiu olhar para a plateia, e o que viu o deixou mais confiante. Seu avô, com os olhos marejados, acenava. Seus amigos faziam gestos de incentivo, e até Olivia, com seu sorriso largo, parecia envolta em uma energia elétrica que pulsava com cada nota que Luizinho tocava. O momento era dele, e Luizinho se entregou à música. As cordas vibravam e cada dedo que se movia alimentava uma centelha em sua alma. A música que ele havia composto com tanto carinho antes daquele dia, agora reverberava em cada canto. Ele não pensava mais nos concorrentes, nas críticas, nas expectativas. Ali, em cima daquele palco, estava apenas ele e suas emoções, e a melodia que saía de seu coração. Mas então, em meio à sua entrega, Luizinho começou a perceber detalhes ao seu redor. Retratos de histórias de vida se desenhavam nas expressões da plateia. Ele viu um homem mais velho, com o rosto cansado, mas sorridente, que batia palmas ao ritmo. Uma jovem na frente, com lágrimas escorrendo pelo rosto, parecia encontrar conforto em cada nota que Luizinho tocava. Ele se lembrou da própria timidez e das vezes em que a música o havia salvado, dando voz ao que ele não conseguia expressar em palavras. Com esse pensamento, Luizinho se deixou levar. Ele intensificou a entrega de sua performance, sentindo-se cada vez mais livre. Cada nota parecia ressoar mais forte, como se ele estivesse conectando as vidas daquela plateia em uma única expressão musical. Mais do que um simples concurso, aquilo era uma celebração da vida, da resiliência, do amor e da esperança. Finalmente, a música chegou ao clímax. Luizinho fechou os olhos, concentrando-se apenas nos sons, na atmosfera que o cercava. Ele se viu em um mundo onde não existiam barreiras, onde a música tinha o poder de unir estranhos, reviver memórias e evocar sentimentos profundos. Quando a última nota soou, foi como se o tempo tivesse parado. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um estrondo de aplausos. As palmas eram como uma onda quebrando nas pedras, e ele sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo um alívio e uma alegria inesperada. Luizinho abriu os olhos e viu a plateia em pé, todos aplaudindo.
Ele não conseguia acreditar que tinha conseguido tocar tão fundo dentro deles. Mas enquanto a emoção ainda pulsava, Luizinho percebeu que havia uma sombra à beira do palco. Um dos jurados, conhecido por suas críticas severas, murmurava algo para outro jurado. O semblante dele era sério, e isso fez o coração de Luizinho disparar de novo. E agora, o que será que ele vai dizer? Completou Luizinho, questionando-se a todo instante se sua apresentação tinha sido mesmo suficiente. E a preocupação mostrou-se novamente como uma sombra que não queria ir embora. Mal sabia Luizinho que esse momento seria mais do que apenas um julgamento. Poderia ser a porta de entrada para algo que mudaria sua vida para sempre. O que o jurado teria a dizer? Teria sido a música uma ponte ou um abismo? A plateia ainda vibrava, mas Luizinho parecia estar em uma bolha. Os aplausos ecoavam como uma canção distante, enquanto seu olhar se fixava no jurado que, agora, se levantava. A expressão dele era inabalável, um misto de seriedade e curiosidade. Luizinho não sabia se queria ouvir o que vinha a seguir ou apenas se esconder do mundo inteiro. O jurado, um homem de cabelos grisalhos e um terno que parecia ter mais histórias do que ele, abriu a boca e os murmúrios na plateia cessaram como um sopro. Ele começou a falar, analisando as palavras com cuidado, numa cadência tão precisa que Luizinho sentiu que cada sílaba pesava nas suas expectativas. Luizinho, sua apresentação foi emocionante. Você tocou mais do que as cordas do seu violão. Você tocou as cordas do coração de todos aqui. O jovem começou a sentir suas bochechas corarem, um misto de alegria e nervosismo. As palavras pareciam uma onda, lavando a ansiedade para longe. Mas a intensidade de cada frase que se seguiu fez seu coração acelerar novamente. Contudo, o mas tão temido. Luizinho engoliu em seco, os olhos fixos no jurado. Contudo, sinto que você ainda não explorou todo o seu potencial. A música deve vir de dentro, e não apenas das notas. Essas palavras dispararam um turbilhão de emoções. Era como se um filete de água fria escorresse pelas suas veias. O que ele queria dizer? Deveria ser um elogio, mas foi um corte também. Aquelas palavras ressoaram como um eco de dúvida em sua mente. Ele se lembrou da dúvida que sempre habitou sua cabeça, aquela que dizia que ele talvez não fosse bom o suficiente. Com isso, o outro jurado, uma mulher de cabelos curtos e um sorriso caloroso, intervenceu. Mas você tem algo especial, Luizinho. A conexão que você criou hoje com cada um de nós é rara. Vá além. A música necessita de coragem, de vulnerabilidade. Ela estava certa. Luizinho sentia a coragem que crescia dentro dele, à medida que falava à plateia e a música se entrelaçava, se tornava uma única entidade. Mas o jurado sério não parecia satisfeito. Ele franziu a testa e Luizinho sentiu um frio na barriga. Para avançar neste concurso, você precisa se aprofundar, descobrir a sua verdade. Posso te ajudar, mas isso depende de como você vai se abrir para a sua própria arte. Luizinho se perguntava, com o coração apertado, se ele realmente estava pronto para essa jornada. Até onde ele poderia ir? Poderia deixar os medos de lado e se permitir esse mergulho? Ele olhou para sua avó, que ainda estava aplaudindo com lágrimas nos olhos, e para Olivia, que parecia acreditar nele com toda a força. Aquilo o enchia de um calor intenso. Se você se dedicar e se arriscar, eu acreditarei em você. A mulher jurada finalizou com um sorriso genuíno, e a plateia irrompeu em aplausos novamente, desta vez com um murmúrio de apoio e incentivo. Luizinho sentiu algo despertar dentro dele, uma chama que não estava pronta para se apagar. Ao sair do palco, suas pernas tremiam, mas sua mente fervilhava de possibilidades. A emoção ainda estava fresca, mas agora misturada com a adrenalina do desafio. Ele sabia que essa poderia ser a oportunidade que tanto esperava, embora a dúvida ainda insistisse em rondar. Estava disposto a arriscar, a se expor, mesmo que o medo nunca estivesse completamente ausente. E enquanto Luizinho caminhava em direção aos bastidores, um pensamento repleto de esperança despontou em sua mente. O que realmente significa se abrir para a sua arte? A certeza de que a resposta poderia mudar tudo ecoou como uma melodia viva e pulsante, enquanto ele se preparava para o que viria a seguir. Qual seria o próximo passo nessa nova jornada? Luizinho mal conseguia processar tudo o que havia acontecido. Ao passar pelo corredor estreito dos bastidores, sentia seu coração pulsar como um tambor, rítmico, quase ensurdecedor.
Cada passo era uma mistura de nervosismo e excitação. Ele precisava encontrar um lugar sossegado para colocar os pensamentos em ordem. Entrou em uma pequena sala onde a luz era suave e as paredes estavam adornadas com fotos de artistas que já se apresentaram naquele palco. Aquilo parecia um santuário de histórias e superações, e por um momento ele se sentiu parte daquela herança. Mas ao olhar no reflexo da janela, a imagem do menino inseguro voltava. A dúvida ainda fustigava sua mente. Estou realmente preparado para isso? Respirou fundo e tomou a decisão de acalmar sua mente. Ele pegou o violão que ainda estava em suas mãos. Com um gesto automático, começou a dedilhar algumas notas, buscando a conexão que tanto desejava. A música que soou era leve, como uma brisa que entrava pela janela. Ele se lembrou da instrução da jurada. Se abrir para a sua arte. Aquela ideia mexeu com ele de uma maneira inexplicável. Enquanto tocava, sua mente começou a vagar. Recordou-se de noites em que se trancou no quartinho da avó, ensaiando, longe das críticas, longe das inseguranças. A música era um escape, um lugar seguro. E ao pensar nisso, percebeu que algo tinha mudado lá dentro. Agora, não se tratava apenas de se apresentar ou ganhar um concurso. Era sobre contar histórias por meio de suas canções e emoções. De repente, uma batida suave na porta o trouxe de volta à realidade. Era a mulher jurada, a que havia defendido seu talento. Ela entrou com aquele sorriso radiante que havia lhe dado ânimo no palco. Posso interromper um momento? Claro, Luizinho respondeu um pouco surpreso. Eu vim aqui para parabenizá-lo novamente. Espero que saiba o quanto sua performance foi impactante. Mas mais importante, espero que esteja pronto para a jornada que mencionei. Ele assentiu, reconhecendo a profundidade das palavras dela. Estou pensando sobre isso. Mas e se eu não conseguir? Se eu não encontrar essa verdade que você falou? Ela sentou-se ao seu lado, olhando nos olhos dele. A beleza da arte é que ela é um processo. Todos têm suas inseguranças, mas o que importa é como você enfrenta elas. Cada nota que você toca e cada emoção que você expressa pode à vista de todos, mesmo que só você saiba a verdade por trás delas. Luizinho ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. O peso das expectativas estava imenso, mas ali, na companhia de alguém que realmente acreditava nele, começou a perceber que talvez não estivesse sozinho nessa jornada. Ela continuou. Você está disposto a se aprofundar? A se aceitar como é e a mostrar ao mundo o que tem guardado dentro de si? Aquelas palavras ressoaram como uma promessa. Luizinho sorriu, uma mistura de coragem e vulnerabilidade surgindo dentro dele. Estou disposto sim, mas e agora? Qual é o próximo passo? Mais uma vez, ela sorriu, como se soubesse que a pergunta era a chave de tudo. O primeiro passo é se certificar de que sua música é verdadeira. Para isto, precisamos explorar suas influências, suas histórias, aquilo que te toca mais profundamente. Ele sentiu uma empolgação brotar. Você vai me ajudar? Nós vamos fazer isso juntos. Vamos ter algumas sessões, mas será um trabalho intenso. Você precisará se abrir e abraçar todo esse processo. Luizinho assentiu, a determinação tomando conta dele. O futuro era incerto, mas a possibilidade de transformação brilhava como uma luz. Estava prestes a trilhar um caminho que iria testar seus limites, mas que poderia também libertá-lo. Enquanto ela falava sobre as próximas etapas, Luizinho mal podia conter a expectativa. Ele sabia que estava à beira de uma evolução, não só como músico, mas como ser humano. O que eram apenas notas até então, poderiam se transformar em melodias de vida. E assim, com as palavras da jurada ecoando em sua mente, ele percebeu. Sua verdadeira jornada estava apenas começando. E se o que eu descobrir não for o que espero? Ele lançou, quase como um sussurro, querendo saber mais. Descobrir-se é isso. Saber que não há respostas certas, mas um mar de possibilidades esperando por você. E como na música, o que importa é a emoção que você traz com ela. Aquilo selou uma nova certeza de que Luizinho estava no caminho certo. Ele finalmente percebia o quanto a arte, a música, era um reflexo da vida. Mas com isso, uma pergunta vinha à mente. Até onde ele estaria disposto a ir para desbravar essa nova verdade? A primeira sessão começou numa tarde ensolarada. Luizinho estava a caminho do estúdio, seu coração acelerado. Era como se uma nova fase da sua vida estivesse prestes a começar. Mas a ansiedade o acompanhava como uma sombra. A cada passo,
Cada batida de seus pés no chão, ele lembrava-se das palavras da jurada, do comprometimento que assumira em se abrir. Ao entrar no estúdio, o cheiro do ar fresco e o brilho discreto das luzes o acolheram. A jurada o esperava, com um violão ao lado, pronta para guiá-lo. Hoje vamos trabalhar nas suas influências. O que te inspirou a ser quem você é musicalmente? Ela começou a questionar, observando-o atentamente. Luizinho coçou a cabeça, pensando nas músicas que faziam seu coração vibrar. Minha avó sempre ouvia João Gilberto. Ela me contava histórias enquanto sua música tocava ao fundo. Isso é o que eu conheço mais. É o que eu sinto. Ao dizer isso, ele sentiu um nó no peito, como se estivesse abrindo uma caixa cheia de memórias. Ótimo! Vamos fazer algo diferente. Tente tocar uma canção que você ama, algo que represente esse amor que sente. Com as mãos trêmulas, ele pegou o violão. Suas necessidades de expressar todo um mundo de emoções se misturando com a nostalgia. Ele começou a tocar uma música simples, mas a essência da sua avó pairava no ar, como se ela estivesse ali, ouvindo. Conforme Luizinho tocava, lembranças surgiram. Ele viu sua avó dançando na sala, rindo e chamando-o para se juntar a ela. A música trazia não só sons, mas imagens. Um sorriso involuntário brotou em seu rosto, e ele sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos. Essa é a beleza da música, Luizinho. É sobre conexão. Vá fundo nesse sentimento e deixe-o fluir. A jurada encorajava, sua voz acolhedora como um abraço. Ele respirou fundo, fechou os olhos e deixou a melodia transformar-se. As notas começavam a tocar fundo em seu ser, como se cada uma delas contasse uma história. Ele apresentou lembranças de risadas, lágrimas, amor. O que começou como insegurança agora se transformava em uma potente onda de emoção. Ela observou com grande atenção, e ao final, Luizinho se sentiu exposto, mas aliviado. Consegui sentir. Sinto que não estou só na música, estou fazendo parte dela. Ele disse emocionado. Exatamente isso. Agora precisamos transformar essas emoções em suas próprias canções. O que mais te toca? A jurada sorriu, parecendo satisfeita com o progresso. Eu tenho uma história para contar, disse hesitante. Luizinho começou a narrar a luta do pai, suas batalhas e vitórias silenciosas, e a conexão de amor que sempre os uniu. A música começava a ganhar forma em sua mente. Cada dor traz uma canção, e cada canção uma cura. Vamos trabalhar isso, ela disse, seus olhos brilhando com entusiasmo. Enquanto as horas se passavam, Luizinho mergulhava em histórias, o envolvimento começando a moldar suas melodias. A cada palavra, a cada nota, ele se sentia mais perto de sua verdade. Começava a adotar uma nova certeza. Estava se descobrindo através da música. E mais, as cicatrizes que trazia seriam fodas em suas composições. Ao final da sessão, Luizinho saiu com uma leveza inesperada, como se tivesse deixado um peso para trás. Ele olhava o céu e sentia que a luz não apenas iluminava, mas também revelava. Mas ainda havia uma inquietação. Quando olhou em volta, percebeu que o próximo desafio estava próximo. Ele precisaria se apresentar novamente, mas desta vez, suas canções e emoções estariam expostas ao mundo. O que ele faria com essas novas descobertas? Estava ele realmente pronto para dividir seu coração com estranhos? A jornada não tinha fim, tinha só começado. Luizinho mal conseguia pegar no sono naquela noite. A excitação borbulhava dentro dele, misturada com o medo que crescia a cada minuto que passava. Ele se virou de um lado para o outro, ouvindo os sons da casa, como o relógio que marchetava as horas no fundo. A música surgia em sua mente, fragmentos de letras e melodias que ainda não tinham forma, mas pulsavam como se estivessem vivos. Nos dias seguintes, cada acorde parecia carregar sua essência. Cada canção que ouvia parecia sussurrar segredos de coragem. A jurada estava certa. Ele precisava transformar suas experiências em algo que pudesse compartilhar. Enquanto caminhava pela cidade, Luizinho começou a prestar atenção nas histórias ao seu redor. As risadas das crianças brincando, o casal de idosos tomando chimarrão na praça, as histórias de luta e amor que cercavam cada pessoa. Era como se o mundo estivesse se alinhando para lhe dar inspiração. Mas o dia da apresentação se aproximava. Ele sabia que ter a coragem de se expor ao público não era uma tarefa simples. Luizinho se lembrou de sua avó, sempre incentivando-o a seguir seus sonhos, a nunca ter medo do que poderia ouvir. A vida é um palco, meu querido.
Não deixe de dançar por medo do olhar dos outros. Essas palavras ecoavam em sua mente, cheias de amor e determinação. Ele decidiu montar um pequeno repertório, algo que contasse sua história e a história de sua família. A primeira música seria a que tocara no estúdio, uma homenagem à avó. Depois, algumas partes que falavam da luta de seu pai, além de trechos em que ele falava sobre sua própria busca por aceitação. Cada canção que ele escrevia trazia consigo um pedaço de sua verdade. Nos dias antes da apresentação, Luizinho se trancou em casa, ensaiando, sentindo a ansiedade subir por suas veias como uma corrente elétrica. Havia momentos em que a insegurança se agarrava a ele, colocando em dúvida sua capacidade. Mas, quando pegava o violão, algo dentro dele se acendia. A música tinha o poder de silenciar as vozes negativas. Na véspera do grande dia, o coração lhe pesava, e, durante um momento de reflexão, ele decidiu ligar para a jurada. Oi, eu só queria agradecer. Sinto que estou preparando algo especial, mas estou nervoso. A voz dela do outro lado foi clara, serena. Lembre-se, Luizinho, cada nota que você tocar é uma parte de você. Não tenha medo de mostrar isso. A música é a sua verdade. Com isso em mente, Luizinho sentiu um novo impulso de determinação. Assim que desligou, uma ideia surgiu. Que tal incluir uma música improvisada, algo que fluísse livremente na hora? Isso poderia ser arriscado, mas o risco também poderia trazer algo lindo e inesperado. A noite antes da apresentação passou rápido, e ao amanhecer, Luizinho acordou com um misto de ansiedade e esperança. Ao olhar pela janela, viu o céu cheio de nuvens dando espaço para raios de sol. Era como se a cidade estivesse preparando uma recepção calorosa para sua coragem. Vou fazer isso, ele murmurou, respirando fundo. Vou mostrar ao mundo quem sou. No caminho para o palco, seus passos eram lentos, mas determinados. Ele não tinha certeza do que aconteceria, mas estava pronto. Pronto para correr o risco, para derramar seu coração e, sobretudo, para dançar, mesmo sob os olhares de quem não o conhecia. Mas quando subiu ao palco, ao olhar para a multidão reunida, um pensamento aterrador invadiu sua mente. E se tudo o que ele estava prestes a compartilhar não fosse suficiente? E se, em vez de reconhecimento, visse apenas indiferença? O que ele diria ao encarar aquele mar de rostos? A dúvida estava ali, gravada em seus olhos. O que o aguardava naquele instante de revelação? Luizinho respirou fundo, tentando se ancorar à música que dançava em sua mente. O palco, iluminado por refletor, parecia um mar de luz ao seu redor, e as vozes da plateia se fundiam em murmúrios que se tornavam cada vez mais distantes. Ele precisava focar, precisava se lembrar do porquê estava ali. Eu não estou aqui apenas por mim. Estou aqui por ela, por eles. Cada pensamento em sua mente parecia uma corda, puxando-o de volta à razão. Ele olhou para um canto do auditório, onde viu uma mulher idosa, com um sorriso caloroso que lembrava sua avó. Era como se ela estivesse dizendo: Vai, Luizinho! Dança! Ele pegou o violão, segurando-o com firmeza, e fechou os olhos por um instante. A primeira nota saiu, e seu coração começou a pulsar junto com a melodia. A música fluiu como um rio, e ele se deixou levar. A canção dedicada à avó ressoou no ar, envolvendo todos ao seu redor em um abraço sonoro. Ele sentiu a energia da plateia crescer, como se cada pessoa estivesse respirando junto com ele. As primeiras palmas começaram a se destacar, timidamente, e isso acendeu uma chama dentro dele. Ele ajustou a postura e entregou-se à canção, com cada acorde sendo uma declaração de amor e gratidão. A insegurança que o acompanhava desapareceu, replaced por uma certeza de que aquela era sua verdade. Luizinho passou para a próxima música, a que retratava a luta de seu pai. À medida que cantava, as letras ativaram memórias, lembranças de um homem que nunca desistiu. Sentiu a força em seu peito, a força que vinha da luta. A plateia agora estava completamente ondulando com ele, como um mar em sincronia. Ele viu rostos emocionados, alguns até mesmo enxugando lágrimas. Aquilo o alimentava, o inspirava. No meio da apresentação, Luizinho se lembrou de sua ideia para a música improvisada. Olhando bem nos olhos das pessoas à sua frente, decidiu arriscar. Vou fazer uma canção nova agora, disse ele, sua voz tremendo, mas confiante. Sobre todos nós, sobre as nossas batalhas. Com um sorriso nervoso, Luizinho deixou os dedos dançarem nas cordas do violão, permitindo que a melodia viesse à tona de seu coração. A letra se formou organicamente,
falando sobre medos, superações, alegria e dor. Ele viu a plateia balançar a cabeça, alguns até cantando junto com ele, e isso o fez bater ainda mais forte no violão. Quando terminou, a sala estava em silêncio. Um silêncio carregado, onde a respiração de todos parecia estar suspensa no ar. E então, como uma onda que quebra em uma praia, a plateia explodiu em aplausos. Aqueles aplausos eram diferentes. Eram reconhecimento, empatia. Luizinho não conseguia conter as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Ele sentiu que estava ali, finalmente. Mas antes que pudesse processar tudo, uma voz surgiu no meio da multidão. "Você é incrível, garoto!" Ele virou-se e lá estava a jurada, a mulher que havia acendido a chama da sua coragem. Ela sorria, com lágrimas nos olhos também. "Você tocou o coração de todos nós." Aqueles olhos cheios de fé, potencial e alegria o encorajaram. Era tudo o que ele precisava. Mas em meio à celebração, uma nova inquietação começou a germinar dentro dele. E agora? A pergunta ressoava em sua mente, ecoando entre os aplausos. O que aquele momento significava para o seu futuro? O que faria a partir dali, sabendo que a música tinha o poder de tocar tantas vidas? Sem respostas definitivas, ele sorriu e respirou fundo, sentindo-se mais vivo do que nunca. Uma nova jornada estava se desenrolando diante dele, e Luizinho estava pronto para abraçá-la, mesmo que isso significasse enfrentar novos desafios. E enquanto o calor das palmas dançava em seu coração, uma nova ideia começou a crescer. Quem sabe não há ainda mais histórias para contar? Luizinho estava em um turbilhão de emoções, sua alma vibrando após a entrega da apresentação que havia mudado não só a sua trajetória, mas a percepção que tinha sobre si mesmo. O eco dos aplausos ainda ressoava em seus ouvidos, como ondas do mar batendo nas pedras, e a felicidade parecia se espalhar ao seu redor. Ele sentia que, finalmente, tinha dado o primeiro passo em uma jornada que prometia muito mais do que ele poderia imaginar. Com a plateia ainda ovacionando, ele olhou para os rostos familiares que estavam ali. Seu avô com os olhos brilhando de orgulho, Olívia, radiante e cheia de esperança, e os amigos que nunca o deixaram de lado. Aquela visão lhe deu uma força renovada. Luizinho entendeu que sua música agora não era apenas sobre ele, mas sobre todos que compartilhavam a dor, a luta e a alegria de viver. Quando os aplausos começaram a diminuir, um sentimento quentinho preenchia seu peito. Daquele dia em diante, não seria mais apenas o granjeiro que sonhava em ser músico. Ele era Luizinho, um cantor, um compositor, um contador de histórias através da música. A conexão que criara com sua comunidade era algo que jamais imaginara. E agora, com a vulnerabilidade nas suas canções, ele estava pronto para explorar ainda mais. Mas havia muito a fazer. Luizinho sabia que a música era um caminho de contínua descoberta. As palavras da jurada ainda ecoavam em sua mente. Deseje íris e achado, abra-se para a sua arte. Ele se lembrou de como isso se aplicava a cada verso que escrevera, a cada nota que tocou. Neste momento, não queria apenas acreditar em seu potencial, queria revelá-lo ao mundo. Assim, Luizinho decidiu procurar uma pequena casa de shows em sua cidade, um lugar onde poderia se apresentar mensalmente e testar suas novas composições. Ele queria desenvolver seu talento, encontrar sua voz e sua verdade musical. A ideia de tocar não só em competições, mas também em um ambiente acolhedor o animava. Vou fazer isso por mim e por todos que me apoiaram nessa jornada, pensou ele. Com o passar dos dias, Luizinho se dedicou a compor novas músicas. Ele conectava as histórias que ouvirá e as lembranças que carregava no coração. Cada letra que escrevia era como uma extirpação de medos e dúvidas. Ele falou sobre sua avó, seu pai, suas frustrações e suas vitórias, mas agora com um olhar de esperança e superação. A cada acorde, a cada nova canção, sentia-se mais forte. Numa noite de lua cheia, Luizinho fez sua primeira apresentação na nova casa de shows. O local estava cheio, e a energia na sala era contagiante. As pessoas dançavam, riam e se entrelaçavam em uma sinfonia de vozes. Ele subiu ao palco e, enquanto a luz do refletor iluminava seu rosto, sentiu o mesmo frio na barriga, mas agora era diferente. Era um frio saudável, uma adrenalina pura. Quando começou a tocar, ele também percebeu outro detalhe. Havia não só amigos e familiares na plateia, mas desconhecidos que ouviam atentamente.
Aqueles eram rostos de pessoas que estavam ali para conhecer suas músicas, e isso o fez sentir-se ainda mais acolhido. Luizinho abriu o coração e deixou que a música falasse por ele, como um recurso necessário e vibrante. As histórias de suas canções ecoaram pelo ar enquanto a plateia interagia com entusiasmo. As palmas, os sorrisos, até mesmo as lágrimas de felicidade que viu em alguns rostos, eram um toque de magia, a confirmação de que sua música trazia algo importante. Depois de tocar seu repertório, Luizinho improvisou mais uma canção, baseada nas reações da plateia, deixando a energia fluir livremente. Ao final da apresentação, os aplausos foram ensurdecedores. Ele percebeu que havia encontrado seu lugar. E, mais importante, encontrou sua família musical. As pessoas na plateia o chamavam pelo nome. Ele não era mais apenas um desconhecido, mas Luizinho, o artista que tocou o coração de muitos. Seu avô o abraçou, emocionado, e Olivia sorriu com lágrimas nos olhos, uma felicidade genuína. A sensação de pertença o envolveu. E enquanto olhava para a comunidade que o rodeava, Luizinho percebeu que havia algo ainda maior a se construir. Sussurros de ideias começaram a surgir em sua mente. Música não era só sobre ele, era uma forma de conectar, inspirar e ajudar outros a encontrarem suas vozes também. Ele queria criar um projeto comunitário, reunir pessoas que amavam a música e dar a elas a chance de compartilhar suas histórias. E assim começou sua jornada. Luizinho uniu aqueles que, assim como ele, lutavam para encontrar seu espaço no mundo. Em cada encontro, ensinando e aprendendo, ele percebeu que a música era pura e mágica, capaz de unir pessoas e transformar vidas. Aquele granjeiro solitário se tornara um símbolo de esperança, provando que todos têm uma voz e uma história para contar. E assim, Luizinho não apenas superou os desafios que a vida lhe impôs, mas agora sabia que sua missão era compartilhar essa luz. Ele encontrou sua paz e propósito, algo que carregaria consigo onde quer que fosse. Com um sorriso no rosto e uma guitarra na mão, Luizinho estava não apenas preparado para seu futuro, mas pronto para fazer história. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada incrível.